Todos nós já estamos completamente acostumados com a imagem do chamado planeta azul. Quando olhamos para a Terra a partir do espaço, ela realmente parece azul. Vista da superfície da Lua, sua beleza é tão impressionante que chega a tirar o fôlego. E quando estamos de pé na praia em um dia de céu limpo, às vezes é impossível distinguir onde termina o mar e onde começa o céu. Isso porque, envoltos por esse azul sem fim, mar e céu acabam se fundindo em uma coisa só. Olá, pessoal! Mas apesar disso, quase ninguém para pensar a fundo. Por que será que existe tanta água assim? Afinal, o que fez com que 71% da superfície do nosso planeta ficasse coberta por mares e oceanos? Encontrar uma resposta para essa pergunta não é nada simples. Mas já que você está aqui no nosso canal Pipa, vamos tentar descobrir juntos a partir de agora. Prazer, eu sou o Deluca e vamos juntos nessa a partir de agora. A origem da água no nascimento do universo. Talvez você se pergunte, será que dá mesmo para voltar tanto no tempo e descobrir de onde vem a água que temos hoje? Mas para entender de verdade a origem da água que existe hoje no nosso universo, precisamos sim voltar até o momento em que o universo nasceu. Dá para dizer sem exagero que hoje o universo tem água de sobra espalhada por aí. Afinal, como os elementos que formam a água estão entre os mais comuns de todo o universo, não é surpresa nenhuma que haja tanta água assim. O átomo de hidrogênio é o mais abundante no universo, e o oxigênio ocupa o terceiro lugar nesse ranking. Para ser mais preciso, de todos os átomos que compõem o universo, o hidrogênio representa 73,9% e o oxigênio 1%. Só que logo depois do Big Bang, essa proporção de átomos era completamente diferente. Nos primeiros minutos após o Big Bang, aconteceu a chamada nucleossíntese primordial, que gerou bastante hidrogênio, até uns 75%, hélio até uns 25% e só um pouquinho de deutério, hélio 3 e lítio 7. Mas essa composição bem pobre de átomos durou só até as nuvens de hidrogênio começarem a se dividir em vários aglomerados e darem origem às primeiras estrelas. E foram justamente essas primeiras estrelas que passaram a ser fornecedoras de oxigênio. Só que aqui a gente não está falando de estrelas comuns não, como o nosso Sol, mas sim das primeiras supernovas. Essas supernovas surgiram algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang, quando estrelas muito maiores que o nosso Sol chegaram ao fim do seu ciclo. E isso pode ser uma boa notícia para quem acredita na possibilidade de existir vida em outros cantos do universo. Isso porque o oxigênio, que é essencial para a vida, já existia há pelo menos 13 bilhões de anos, o que aumenta e muito as chances de a vida ter surgido em vários lugares diferentes. Esse é um cenário bem diferente do que aconteceu aqui na Terra, onde o oxigênio só começou a ser produzido há uns 2,4 bilhões de anos, graças à fotossíntese das cianobactérias. Há até quem acredita que nos estágios iniciais do universo podia existir muito mais água do que hoje, talvez várias vezes mais. Mas segundo os cientistas, a maior parte dessa água acabou sendo novamente quebrada em átomos individuais durante a evolução do universo. Onde a água está escondida no Sistema Solar? Existe água de sobra no Sistema Solar, mas a forma como ela está distribuída é bem desigual. E por mais surpreendentes que pareça, acredita-se que o próprio Sol contém uma quantidade considerável de água. Nas regiões das manchas solares, onde a temperatura é de cerca de 1.500 graus mais baixa que na superfície do Sol, a água se acumula na forma de vapor. Os planetas também têm água. E em alguns casos, há corpos celestes que armazenam mais água do que a própria Terra. Até pouco tempo atrás achava-se que as maiores reservas de água estavam nas luas de Júpiter e Saturno, sendo a principal delas Europa, a sexta lua de Júpiter. Estudos desse grande corpo celeste, que tem praticamente o mesmo tamanho da nossa Lua, revelaram que sob a camada de gelo que cobre sua superfície, existe um oceano líquido escondido. Na verdade, nesse aspecto, Europa nem é algo tão especial assim. Outras luas de Júpiter, como Ganimedes e Calisto, também são essencialmente enormes blocos de gelo. E as luas de Saturno, como Titã, Tétis, Encélado e Jano, também não ficam atrás quando o assunto é quantidade de água. As luas de Urano e Netuno, por sua vez,
também abrigam grandes quantidades de gelo de água. Mas na realidade o planeta que tem a maior quantidade de água é Netuno. Um título que faz jus ao seu nome, sem dúvida. Só que no interior de Netuno, essa água estaria em um estado de altíssima densidade, bastante peculiar. Cientistas acreditam que o gelo de Netuno pode existir em pelo menos 20 formas diferentes, resultado de transformações em altas temperaturas. A ideia de que a água líquida possa existir perto do núcleo incandescente de um planeta parece coisa de imaginação solta, mas os cientistas já modelaram matematicamente essa possibilidade. Além disso, há também um chamado Cinturão de Kuiper, que fica na órbita mais distante do Sol e é considerado um grande reservatório de água. Esse cinturão é formado por blocos de gelo, sendo o maior deles Plutão, que já foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar e tem cerca de 30% da sua massa composta de gelo. Esses corpos celestes são verdadeiras relíquias da época em que o Sistema Solar se formou. E ainda mais longe que o Cinturão de Kuiper, existe a Nuvem de Oort, que é o reservatório de água mais distante que conhecemos até hoje. Atualmente acredita-se que os cometas venham justamente dessa nuvem de Oort. E como você deve saber, cerca de 80% da massa de um cometa é composta por água. Talvez a nuvem de Oort tenha sido a principal fonte de água para a Terra. Mas isso não passa de uma entre muitas hipóteses que, no geral, se dividem em duas grandes categorias: a teoria da origem externa e a teoria da origem interna. A teoria da origem externa. A teoria da origem externa pode ser até mais fácil de imaginar do que a da origem interna. Isso porque durante a formação do Sistema Solar, a Terra era uma esfera incandescente, incapaz de manter qualquer água em estado líquido. Naquela época, o Sistema Solar era palco de colisões constantes entre corpos celestes, liberando enormes quantidades de energia. Diante de um ambiente tão extremo, faz sentido pensar que a água só tenha chegado à Terra mais tarde, vinda de regiões mais frias do espaço. Afinal, na jovem Terra ainda muito quente, mesmo que existisse água líquida, ela teria evaporado imediatamente. Além disso, naquela fase, o planeta ainda não tinha atmosfera, o que impediria até mesmo o vapor d'água de se manter por aqui. Ou seja, mesmo que alguma água fosse liberada de minerais ou outras fontes, isso teria durado muito pouco, e a Terra logo teria perdido tudo de novo. E mesmo que em algum momento a água tivesse se acumulado por um milagre, ela provavelmente teria sido varrida na colisão com Theia. Theia é o nome de um planeta hipotético do tamanho aproximado de Marte que teria colidido com a Terra há cerca de 4 bilhões e meio de anos. E foi justamente essa colisão que teria dado origem à nossa Lua, segundo essa teoria. Acredita-se que a água que chegou até aqui veio de cometas e asteroides vindos das regiões mais distantes do Sistema Solar, entre 2 e 3 vezes mais longe do Sol do que a Terra. E quem teria feito o papel de motor para trazer esses asteroides para mais perto do Sol foi Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Na fase inicial de formação do Sistema Solar, conhecida como período de migração planetária, Júpiter, com sua enorme massa, teria puxado asteroides e lançado esses corpos para as regiões internas. Já os cometas, por suas órbitas elípticas alongadas, vinham do Cinturão de Kuiper ou da Nuvem de Oort até a Terra. Embora os cometas colidissem com a Terra com menos frequência do que os asteroides, eles traziam muito mais gelo, e cada impacto pode ter contribuído ainda mais para umedecer a superfície seca do planeta. Por outro lado, na fase inicial do Sistema Solar, asteroides choviam constantemente sobre a jovem Terra, que ainda não tinha uma atmosfera protetora. Esse período ficou conhecido como Grande Bombardeio Tardio. No entanto, ainda existem muitas dúvidas sobre a frequência desses bombardeios, quanto tempo eles duraram, se foi um único evento ou vários espalhados ao longo do tempo. Mas uma coisa é certa, houve sim uma era de intensas colisões no passado. Basta olhar para a superfície da Lua, cheia de marcas e crateras deixadas por esses impactos. Quando asteroides e cometas atingiram a Terra, o gelo que traziam evaporava no meio da colisão. Parte desse vapor era lançado de volta ao espaço, outra parte acabava sendo capturada pela atmosfera em formação, e uma parte ainda infiltrava-se no interior do planeta. Um dos principais argumentos que sustentam a teoria da origem externa é a comparação entre a composição isotópica da água de asteroides e cometas e a água dos oceanos da Terra.
O que se mede especificamente é a proporção entre o deutério e o hidrogênio comum. O deutério é uma forma de hidrogênio com massa atômica 2, que tem no núcleo um próton e um nêutron. Se a teoria da origem externa estiver correta, a composição isotópica da água dos asteroides deve ser igual à da água terrestre. A composição desses corpos celestes tem sido estudada tanto por métodos indiretos, como análises geofísicas, quanto por sondas espaciais. Por exemplo, em 1986, a sonda Giotto investigou o famoso cometa Halley. Só que os resultados sobre a proporção de deutério na água do cometa Halley foram um verdadeiro choque para quem defendia a teoria da origem externa. A água do cometa Halley tinha um dobro de deutério em comparação com a água dos oceanos da Terra. Outros 5 cometas, como o Hale-Bopp e o Hyakutake, analisados depois, apresentaram praticamente o mesmo resultado. Então, será que a teoria da origem externa estava errada? Não necessariamente. Em 2010, usando o telescópio espacial Herschel, os cientistas analisaram a água do cometa Halley-2 e descobriram que sua composição isotópica era idêntica à água da Terra. Acontece que os 6 cometas anteriores vinham da nuvem de Oort, enquanto o cometa Halley-2 veio do cinturão de Kuiper. Isso significa que a principal fonte de água da Terra teria sido o cinturão de Kuiper? Mesmo assim, ainda há cientistas que defendem com força a teoria da origem interna, acreditando que a água surgiu de dentro do próprio planeta. A teoria da origem interna. A teoria da origem interna da água da Terra tem uma falha séria que não dá para ignorar. Ela não consegue explicar direito a quantidade total de água presente na hidrosfera do planeta, e muito menos o volume gigantesco de água que existe na litosfera e no manto terrestre. Por isso, cada vez mais cientistas acreditam que a água trazida por asteroides e cometas representem no máximo uns 10% do total. Uma das razões que levantaram dúvidas sobre a teoria externa foi a descoberta de vestígios de água em minerais como o zircão. Se o grande bombardeio tardio aconteceu entre 4,2 e 3,8 bilhões de anos, e foi nesse período que a água teria chegado à Terra, como explicar a presença de água em zircão com 4,45 bilhões de anos? Como a água foi parar nesses minerais antes mesmo de começar o tal bombardeio? Mais do que isso, estudos apontam que já há 4,28 bilhões de anos, ou seja, antes desse bombardeio, existiam indícios de vida na Terra. Isso significa que naquela época a água já estava presente, garantindo as condições necessárias para o surgimento da vida. E não é só esse indício de água em tempos tão antigos. Por exemplo, quando analisamos a composição isotópica do hélio presente na água de basaltos da Terra, ela é praticamente idêntica à da nuvem de gás primordial que formou o Sistema Solar. Mediando os isótopos de chumbo, o que se vê é que as moléculas de água têm cerca de 4,45 bilhões de anos. Alguns modelos matemáticos que simulam a formação da Terra assumem que em cada etapa, certa quantidade de água foi incorporada ao material do planeta. Segundo esses modelos, a quantidade total de água da Terra seria 3 vezes maior do que toda a água que nós vemos hoje nos oceanos. Ou seja, só 1/3 da água está na superfície. Os outros 2/3 estariam escondidos no interior do planeta. E já existem evidências diretas de que há água no manto terrestre. Foi estudado no Brasil um diamante que continha ringodita. A ringodita é uma forma de olivina que até então só havia sido encontrada em meteoritos. O que torna a ringodita especial é que ela pode conter até 1% de água em sua composição. E o mais interessante, acredita-se que esses chamados diamantes azuis se formaram no manto, a cerca de 660 quilômetros de profundidade. Aplicando a proporção de água encontrada nesses diamantes ao volume total do manto, o resultado bate com os modelos matemáticos que indicam que há dentro da Terra 3 vezes mais água do que em todos os mares e oceanos juntos. Portanto, o mais provável é que tanto a teoria da origem externa quanto da origem interna tenham razão em partes. Na prática, a água trazida por asteroides e cometas seria só uma pequena fração, enquanto a maior parte teria se formado junto com o próprio Sistema Solar. E considerando a quantidade absurda de água que existe no universo, as chances de haver vida em outros planetas além da Terra são bem altas.
E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.